A insônia, o vazio, a depressão têm acompanhado você. Você não consegue dormir. Para dormir, você tem que tomar medicamentos, você tem que usar uma substância, as drogas, você tem que estar sob o efeito de uma bebida. Você não consegue dormir, você não consegue ter paz. Um vazio dentro de você, parece um buraco, nada preenche. Dinheiro, compras, você fala com pessoas, mas parece que há um oco tão grande dentro de você, um buraco, que você não consegue explicação. Tamanha tristeza que você tem carregado. A depressão tem te sufocado, você pensa até mesmo em tirar sua vida. Não foi um erro você ter nascido. E você não precisa continuar alimentando esse pensamento de morte. Há jeito para você, há uma solução para a tua vida. E nesse momento Deus está permitindo você acompanhar esse programa, sabe por quê? Porque Ele se importa com você. O que você pensa e alimenta que ninguém se importa com você, que se você morrer vai ser um alívio para muitos? Não. Deus quer e pode mudar a sua vida. Nesse momento você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento e nós estamos prontos para te ajudar. Através desse telefone que aparece abaixo. Nós estamos aqui te oferecendo ajuda e temos a certeza que vamos te ajudar e você vai sair dessa situação que você tem passado. Nós vamos conhecer agora a história da Ingrid. Preste atenção o que aconteceu com ela. Através da separação dos pais, a Ingrid afundou, mas Deus a levantou e Deus quer levantar a sua vida também. Acompanhe a história dela e eu volto. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem e que a partir daquele momento eu ia focar na minha vida financeira. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos, sempre buscando baladas, enfim, bebia muito. Comecei a beber também muito nova. Aparentemente eu tinha tudo. Era nova, tudo, mas não era feliz. E essa busca de preencher esse vazio, ela só foi aumentando esse buraco, porque quanto mais eu bebia, quanto mais eu saía, quanto mais eu me relacionava com outras pessoas, mais usada, mais vazio eu sentia. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. As pessoas que eu me relacionava, para mim, eram um degrau. Era um degrau para subir para o próximo, porque talvez no próximo ia estar melhor, enfim. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. E eu comprei essa arma para questão de defesa pessoal na época. Eu fui até o quarto, abri a gaveta, peguei essa arma, coloquei as balas, pensei em apertar o gatilho. Mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu vou para a sacada do prédio, eu morava no 10º andar. Eu vou para a sacada do prédio e vou me lançar dali. Porque para mim era nítido que aquela atitude ia resolver todos os problemas. Chegando na sacada, eu coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto, e pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. E nesse momento que eu estava inclinada ali naquela varanda, eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali.
e voltei para dentro do apartamento. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada, estava passando uma história. E era a minha história. Foi muito... Eu lembro que foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Ela verbalizava o que eu pensava, que era justamente, poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não. Lá não. Lá eu não vou. Quer dizer, naquele momento, só me veio o pensamento do preconceito que eu tinha contra a igreja. Porque muito antes disso, a gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. E um dos dias, essa minha mãe, que tinha depressão profunda, chegou em casa falando que tinha ouvido falar que aquele ponto onde o ônibus parava na frente da Igreja Universal era o ponto da Casa da Moeda. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Não comentei a parte que eu tinha pensado em me matar. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. Aquilo já falei, puxa, para mim já foi uma recepção totalmente diferente do que eu imaginava. E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões, mas como ainda tinha aquele foco financeiro, eu fui abençoada. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Naquele momento, foi como se caísse uma venda mesmo, foi como se me desse um chacoalhão, me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. O primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. E veio essa palavra e eu pensei, poxa, eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus, poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Eu brinco que assim, é como se eu tivesse, sabe quando você tem uma piscina na frente e tá aquele verão, aquele calor, e você fala, eu só quero mergulhar. Foi isso que eu fiz, eu mergulhei nas coisas de Deus, eu mergulhei na leitura da palavra de Deus, eu mergulhei e mais vezes na igreja, porque eu queria mais, eu tinha muita sede. E aí eu entendi que eu não precisava realmente depender de homem nenhum, eu só precisava depender de Deus, porque o restante seria acrescentado se eu dependesse dele. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo.
uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo. Toda a sua vida eu olhei por você. Eu te livrei de acidente, eu te livrei da morte várias vezes, eu te livrei de tanta coisa ruim, porque eu já tinha um plano para você. Porque você é minha filha. E eu ouvi de Deus que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Eu tenho um pai carinhoso, amoroso, que preencheu tudo. Ele preencheu aquele eu falo que não era um buraco, era uma cratera que tinha dentro de mim. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Acabou. Eu saí dali que eu não sabia, eu queria falar para todo mundo, eu corri para minha casa para falar para minha mãe que existisse Deus. Deus existe e Ele não existe lá em cima, Ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus e à presença de Deus dentro de nós. A partir desse dia, as outras coisas são acrescentadas, mas eu percebi que eu não tinha mais nada a perder. Deus, Ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo. Deus me trouxe um homem de Deus, com a direção dele. A gente casou, mas ainda assim, hoje, se nada disso existisse, a partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso. Que prevaleça a vontade de Deus, que prevaleça o Espírito Santo, porque eu sei que com Ele tudo dá certo. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai, que eles eram divorciados. Então não fica nada, Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo, mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. A Ingrid com a vida transformada, restaurada. Olha como Deus fez uma obra dentro dela. Esse mesmo Deus quer fazer na sua vida também. Ele pode e Ele quer. Só depende de uma oportunidade, sabe? De você agarrar essa oportunidade e falar assim, eu quero essa mudança para a minha vida. Deus está te dando essa oportunidade agora. Não desperdice o que Deus está te dando. Até quando você vai continuar sofrendo, gemendo, sendo que tem jeito para a tua vida? Pega o telefone agora na nossa central de atendimento e nós estamos prontos para te ajudar. Se você sofre com insônia, vazio, depressão, nesse momento os nossos atendentes estão à sua disposição. Acompanhe. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Nós sabemos, ô pastor Sérgio, que tem jeito sim, tem jeito para insônia, tem jeito para o vazio que ela sente na alma,
tem jeito para a depressão que ela tem enfrentado. Basta ela fazer o que a Ingrid fez. Ela buscou ajuda, ela buscou a Deus e a situação mudou. Pastor Rodrigo, a Ingrid entendeu que o problema dela era espiritual, ou seja, ela precisava de uma mudança interna e só Deus pode curar a alma. Quando o problema é espiritual, consequentemente emocional, só Deus pode restaurar. E ele restaurou a vida da Ingrid. E detalhe, ela disse que se entregou, ela usou a expressão eu mergulhei, quer dizer, ela o buscou de todo o coração e o encontrou. Agora essa pessoa, pastor Sérgio, pode entrar em contato com a central de atendimento, inclusive, o senhor tem nomes de pessoas que já entraram em contato pedindo ajuda, pedindo oração. A nossa central de atendimento está à sua disposição, você pode usar o número que aparece aí no seu vídeo, como por exemplo a Luciane de Aguiar, ela é de Joinville, ela entrou em contato e pedindo aqui oração pela libertação e cura de depressão. Ela diz aqui que está passando por um momento difícil. Luciane, com certeza, se você se entregar a Deus como a Ingrid, sua vida muda também. A Simone de Florianópolis pede oração pela família. Nós temos a Fortunata, aqui de Chapecó, oeste do estado de Santa Catarina, pede oração por proteção. Nós temos a Alice Maria, oração pela saúde. E também a Brenda, de Florianópolis, oração pelo Edson Damião da Costa, que está com tumor na cabeça. Então, pastor, quando essa pessoa usa fé, haja fé, Deus se manifesta. E ele vai se manifestar na sua vida. Você vai acompanhar agora a história da Brenda. Preste atenção o que ela passava, enfrentava, mas graças a Deus hoje ela está bem. Veja só. Eu tentei o suicídio, mas no fundo, eu não queria acabar com a minha vida. Eu queria acabar com aquela dor. Eu sempre fui uma mulher muito gentil, gostava de cuidar das pessoas à minha volta e achava que isso era o suficiente para ter uma vida boa, uma vida tranquila e feliz. Mas na verdade não. Meu primeiro relacionamento, eu já tive uma decepção amorosa. Então a partir dali, eu comecei a desacreditar do amor. Eu descobri que ele tinha me traído com a minha melhor amiga. Então eu comecei a ter depressão, uma depressão que eu não sabia o porquê que eu estava sentindo. Era um vazio tremendo. Então eu comecei a tentar buscar essa felicidade, preencher esse vazio com amizades. E essas amizades só me faziam mal, ao ponto de transformar quem eu era. Para tentar preencher esse vazio, eu queria sentir alguma coisa, fosse felicidade, fosse dor, fosse frustração, qualquer coisa, qualquer sentimento que eu tivesse era o suficiente para poder preencher esse vazio, assim, pelo menos no momento. Eu começava a me cortar, né, para talvez sentir dor, que era já um sentimento, era algo que preenchia, assim, né, entre aspas, esse vazio que eu sentia. Por eu ter procurado a felicidade em relacionamentos com homens e não ter tido, não conseguir preencher esse vazio que estava dentro de mim, então eu passei a tentar relacionamentos com mulheres. E ali foi aonde começou, assim, uma mudança radical dentro de mim. Então, comecei a me vestir de uma forma diferente, era tudo muito preto, tudo muito escuro, era uma vida, assim, muito escura. Então, por ter tentado de todas as formas preencher esse vazio com amizades, com vícios, com relacionamentos, ali eu via a última solução de todas, que foi tentar tirar minha própria vida. Foi o suicídio. Meu pai estava trabalhando nesse dia e eu cheguei e mandei um áudio para ele falando que eu iria tentar tirar a minha vida. Ali eu mandei fotos para ele de alguns comprimidos, de algumas cápsulas de comprimido. Foram 60 cápsulas de uma vez, que ali eu já tinha tomado. Liguei para minha mãe, me despedindo dela e falei para ela que eu iria encontrar essa paz, essa tranquilidade que eu tanto procurava, que eu tanto queria e não sabia o que fazer. Então foi só o que me veio à mente, tentar tirar a minha vida. Depois de ter tentado o suicídio, ter tomado essas 60 cápsulas de comprimidos, eu fiquei desnorteada. Eu não conseguia mais falar com meu pai, ali ele já tinha chegado para tentar me socorrer.
ele em oração, porque eu percebi, mesmo desnorteada, mesmo sem saber o que estava acontecendo, eu vi ali o próprio Deus me livrando daquele momento, porque o que eu pensava realmente era morrer. E aí eu, no auge da depressão, cheguei e falei para Deus, falei para Ele, eu não quero que você se intrometa mais na minha vida. Tudo que eu tentava fazer, tudo que eu colocava as minhas mãos, dava errado. E ali, ao invés de eu simplesmente virar para Deus e falar que era culpa dele, tudo que estava acontecendo, eu me lembrei exatamente do dia que eu falei para ele que eu não queria mais que ele se intrometesse na minha vida, não se intrometesse mais nas minhas decisões. E ali eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda, eu precisava mudar. E numa quarta-feira, o meu pai já estava indo para a igreja, ele me convidou para ir para essa reunião de quarta-feira e eu não fui com ele. Só que o Espírito Santo ali já estava me incomodando, já estava querendo que eu realmente tomasse aquela atitude de decisão de me entregar para ele. Ali eu percebi isso. E foi no meu quarto. Não foi na igreja, não foi no altar, não foi diante de homens, diante de ninguém. Era só eu e ele no meu quarto. Eu cheguei para ele, eu me ajoelhei, coloquei o meu rosto no chão e falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E dessa vez eu quero que o Senhor se intrometa mesmo e fale comigo, supra esse vazio que está dentro de mim. E aí eu tomei a decisão de fato de me entregar. Ali foi uma jornada, eu comecei a minha jornada na fé. Então eu fui para a igreja no domingo e ali eu ouvi uma palavra. E essa palavra me deu muita força, uma força que eu não imaginava que eu tinha. E foi a seguinte, eis que faço novas todas as coisas. Ali eu vi que Deus não estava se preocupando com o meu passado, com tudo o que tinha acontecido, porque tudo se fazia novo. Então era uma nova oportunidade de me tornar uma nova pessoa, de fazer a minha vida realmente ser tudo novo, tudo na minha vida ser novo. Eu comecei a ir mais à igreja, eu buscava mais entender da palavra de Deus, buscava mais conhecer a Deus de fato e de verdade. E 2 meses depois do batismo nas águas, eu recebi o Espírito Santo. E foi numa reunião de domingo à tarde, eu estava na igreja e falei para Deus que eu não iria sair dali sem o Espírito dele. E ele viu o que eu queria e ele me deu. E a partir dali tudo começou a mudar. Hoje eu não tenho mais depressão, hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa que tem muita paz, eu consigo dormir muito bem, por sinal. E de tudo o que eu conquistei até hoje, o mais importante de tudo é o Espírito Santo. Porque ele me guia. Hoje ele me influencia. Todas as coisas materiais que ele me deu, hoje eu entendo que eu posso perder tudo. Tudo. Menos o Espírito Santo dentro de mim. Disso eu não abro mão. Olha a mudança que acontece na vida, pastor Sérgio, de quem se entrega para Deus, de quem se volta para Ele. É o que você, minha amiga, meu amigo, precisa fazer. Agarrar essa oportunidade que Deus está te dando agora. Essa oportunidade é para você, basta ela crer. Um dia ela entendeu que precisava se entregar a Deus, ela foi sincera, ela o buscou, ela disse, entra na minha vida. Pronto, uma oração sincera, uma entrega verdadeira, pastor Rodrigo, fez com que Deus então mudasse o interior dela, hoje é uma outra pessoa. Exatamente, eu não sei o que você tem pensado ultimamente, de repente tem passado tantos pensamentos ruins na sua cabeça, a exemplo da Ingrid e de tantas outras pessoas, porque, entenda, isso é fato, os pensamentos determinam as ações. O que você está pensando hoje vai acontecer amanhã. Se você está pensando em morrer,
Se você está pensando em sumir, sua vida só vai afundar cada vez mais. Mas também, e as ações vão trazer o bem ou o mal, ou seja, depende da sua ação. Então pare de pensar o negativo e pense naquilo que Deus está mostrando para você agora. Teve jeito para elas, tem jeito para você também. Basta você abraçar essa oportunidade. E nós estamos localizados aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Eu convido você para participar de uma reunião aqui na nossa Catedral da Universal e você é o meu convidado, é o nosso convidado, sua família. Você pode vir sem preconceito, nós não somos preconceituosos, não importa a sua religião, não importa a opção sexual que você tem, não importa o seu passado nem o seu presente. Nós estamos aqui para te ajudar, para estender a mão e dizer para você, tem jeito para a tua vida. Se você crê nessas palavras, então abraça essa oportunidade. Não só domingo, porque domingo a reunião principal é às 9h30 da manhã, às 7h e às 18 horas. Mas você pode vir também qualquer dia dessa semana. A Igreja Universal está de portas abertas para te receber. Seja muito bem-vindo. Nós vamos agora com o Bispo Sérgio Mota e o momento da oração que ele vai realizar em seu favor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Chegou o momento da sua vida ser abençoada. O momento que nós vamos falar com Deus. Aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele diz, eu me farei presente. Deus está conosco e ele vai te abençoar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em teu nome, nós invocamos a ti. Como está escrito, tudo que pedíssemos, crendo, receberíamos. E eu peço, meu Deus, pela saúde do teu povo, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Pai, que estão enfrentando câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, na luta, meu Pai, pela vida. O Senhor é o Deus que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Leva, meu Deus, o refrigério. Leva, meu Deus, a libertação. Estende, ó bom Deus, a tua mão poderosa e alcance essa pessoa, fazendo bater em retirada toda a energia negativa, toda a influência do mal. Saia do casamento, do relacionamento, pais e filhos, do relacionamento marido e mulher. Que em nome de Jesus este lar receba paz. Haja luz nesta casa, haja luz nesse trabalho, nesse local onde esta criatura ganha o seu pão de cada dia. Eu entrego todas as famílias que vivem nesse estado, em Santa Catarina, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos como guardião da Sagrada Família, abençoando a vida de todos e que o Senhor, meu Pai, faça acontecer a resposta, o milagre que esta criatura tanto deseja, tanto aguarda. Seja abençoado em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus, que o Espírito Santo abençoe a tua vida poderosamente. Beba da água e receba forças para viver. É com o senhor, pastor. Graças a Deus. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Agora só depende dela. Vamos estar guardando ela aqui essa semana. Seja muito bem-vindo você e sua família. Bem, o que dizer agora, né, pastor Sérgio? Agora é praticar, né, pastor Rodrigo? Agir a fé e Deus virá ao encontro de cada pessoa. Um forte abraço, Deus abençoe. Nesse domingo estaremos juntos. Até lá.